Salve, salve! Na escuta. Bom dia. Já. Olha aí. Gurizada medonha. Salve, turminha. Só os do balacobaco, só os do barulho. Carol, Pablo, Yasmin. Deus o livre. Bom dia, bom dia. Vamos trabalhar. Que friaca que tá. Ai do céu. Onde é que a gente parou na última aula? Tu ia começar o Guarani, eu acho. Guarani. Cara, pensa num Mad Max da literatura brasileira. Pura ação, adrenalina, aventura e açúcar. Né? A coisa que vai desandar para uma aventura nas selvas do Brasil colonial, tá? Esse Brasil silvícola, isso apareceu numa URGS, cara. Eu nunca me esqueço dessa questão, porque a questão em si, ela era muito fácil. Não tinha, assim, um complicador. Agora, o vocabulário que usaram na questão era realmente incomum. Disseram assim, a narrativa de José de Alencar, O Guarani, apresenta personagens silvícolas. E a galera não sabia o que era isso e botou errado. E era verdadeiro. Tá? Silvícola é da selva. Então, só uma questão de vocabulário. Isso aparece muito em questão, às vezes, de literatura, seja no Enem, seja em outros vestibulares, que é o repertório linguístico, a gente chama de léxico, né? Saber uma palavrinha ou outra é condizente com, às vezes, a diferença entre acertar ou errar uma questão. Tá? Então, aliás, deixa eu dar um feedback, pessoal que teve as redações recentemente corrigidas por mim, do simulado. Aliás, eu nunca falei isso para vocês, né? Mas eu trabalhei anos da minha vida como corretor de texto na URGS, não é sobre a URGS, tá? É para a URGS. Eu era corretor de texto da Universidade Federal e depois eu era corretor de texto e professor de redação do Elite Pré-Vestibular. Então, eu tenho bastante experiência com isso. E alguns ficaram um pouquinho chocados, assim, mas houve uma discrepância entre a nota que eu estou acostumado e a nota que eu tirei. Cara, que bom, porque assim, ó, a primeira coisa, eu fui muito implicante, muito chato, muito metódico, muito pau no cu. Deixa eu usar essa palavra bem baixinho que tem criança aqui perto. Fui muito pau no cu. Porque assim, ó, eu não fiz aquela vista grossa que normalmente o Enem faz, que era para dar o banho de água fria mesmo. Então assim, ó, se tu tirou X, imagina que esse X pode ser um Y no mundo real, mas é bom tu baixar tua bolinha. Tu não achar que 800, que foi tu então, malandro, te pego na saída. É bom que tu não ache que tirar 800 e 900 é no mijo, tá? Eu fiquei um pouco contrariado em aceitar qualquer coisa, assim como às vezes até as bancas aceitam. E para isso a gente está, inclusive, eu conversei com o Thiago, a gente vai fazer um trabalho diferente agora com redação, pelo que eu vi, né? Não foram todas, algumas que outras. O que não foram todas? Não, todos fui eu corrigir. Não quer editar meu livro? Ó, por que não? Fiz muito isso na vida. Mas, enfim, a gente vai dar uma atenção. Qual redação? Agora eu tô confuso. As do simulado, querido. Só as do simulado, tá? As do simulado, porque a prof estava de férias, e aí o Thiago teve um problema nos arquivos recebidos, e aí ele conseguiu pegar com vocês do simulado e me passou. As outras redações é tudo com a prof. A gente vai reposicionar o trabalho de redação aí para desacostumar vocês à nota fácil. Eu quero que seja tudo para menos. Senhor, como assim? Mano, só deixa eu te dar um feedback, rapidinho. Como é que eu era professor de redação, vocês vão entender, tá? Eu dava aula numa turma que vai fazer SPSEC. Já ouviram falar disso? Concurso para cadete do Exército. É um curso difícil. Olha como é que eu dava aula. Era 3 períodos de redação. É um curso intensivo, né? Um período eu dava a teoria, na outra eu dava o molde. Molde eu escrevia uma redação e deixava a sintaxe pronta. Por exemplo, apesar, contudo, tudo nas posições. Eles só tinham que escrever a partir dali, porque os milicos são burrinhos, tá? Eles não têm uma inspiração para Machado de Assis, eles são burrinhos. Então eu já deixava pronto. O terceiro período era de prática. Eles tinham que escrever uma redação durante a aula.
Como é que eu ficava conferindo isso? Eu ia corrigindo ao mesmo tempo que eles escreviam, com um taser na mão. Sabe o que é taser? É uma arma de choque. Eu juro por Deus, eu tenho vídeos disso. Eu ficava com o taser do lado, ele se assustava e ia escrevendo. Aí, daqui a pouco eu dizia assim, ó, falta 5 minutos. Aí o cara, só 5, pra ti acabou. Tirava dele. Tá reclamando? Aí ele vinha escrevendo, eu dava um tapão na caneta dele. Pra cagar o texto dele. Juro por Deus que era assim. Tem cara traumatizado até hoje. Eu era lunático, doente. Porque precisava ir no banheiro, não precisava... Não tinha, juro por Deus. E quem acabava a redação fazia pressão em quem continuava escrevendo. O último tinha 30 alunos na volta dele. Por que isso, pessoal? Porque eles são acostumados a essa pressão, vocês não, vocês são geração floco de neve, então eu não poderia fazer isso. Eles eram geração selva, né? E eles não precisavam tirar nota, era só apto ou inapto. Então, se eles tivessem um texto apto, para mim, ok. Não precisava inventar muita onda. Aí eu cometi esse crime não muito pedagógico. Acho que eu fui pior na redação do simulado, porque eu fiz tudo correndo. Realmente seria. E aí vem uma outra questão, tá? Por que eu fazia isso? Eu tenho um aluno hoje no meu grupo que ele é advogado já e que é medicina. E o cara é um aluno acima da média, tá? Só que ele foi tri bem em todas as matérias do Enem passado, ele estaria hoje para ser chamado. Ele patifou em linguagens e redação. Linguagens ele tirou só 38, coitado. Só 38. Ele podia ter ido muito mais. E redação ele não foi bem. Por quê? Porque ele não administrou o tempo, que é uma das coisas que eu me preocupo. Tu não pode fazer correndo, mas tu também não pode te dar uma liberdade de um relógio que seja infinito. Tem gente que acha que está fazendo simulado em casa, que pode fazer redação em 2 dias. Não, velho. Se é simulado em casa, imagina que tu está na prova, que vai acabar às 6 horas e acabou. Então te organiza, te doutrina, bota um cronômetro do lado para fazer a prova, para fazer a redação. Eu não vou estar lá com o taser, mas imagina que eu estou gritando nos teus ouvidos. Tá? Então, por isso, pelo que eu vi de alguns, não de todos, a gente vai dar uma intensificada no trabalho de redação aí para vocês se desacostumarem com boas notas. Só para não criarem uma ilusão. Tá? Tranquilo? E se vocês não tiraram uma nota esperada no simulado, não se desesperem também. É que eu fui ferino. Eu fui malvado. Tá? Deixa eu ver a pergunta do colega aqui. Terminar entre 1 e 1h30 é o ideal? É uma boa, é um bom tempo. É um bom tempo, tá? Bom, vamos lá. O Guarani, narrado em terceira pessoa, esse romance do Alencar, ele se passa no interior do Rio de Janeiro, cuidado, tá? Do século XVIII, então é no período colonial. Vocês lembram o que aconteceu no século XVIII em termos históricos no Brasil? Mas eu acho que melhorei bastante desde o começo do curso e fazia uma parte de cada vez da redação e toda semana eu fui conseguindo diminuir os dias. Mas isso é muito bom, Gabriel. É exatamente isso que a gente está trabalhando, só que agora vai afunilar. Antes tu tinha 2, 3 dias para fazer uma redação, agora tu tem 2 dias para fazer uma redação, agora tu passa a ter 1 dia para fazer uma redação, né? Tu vai diminuir, agora tu tem 1 hora, tu tem, sabe? Tu vai afunilando e vai produzindo constantemente e tu vai notar melhoras no texto significativamente. Muito bem. Mas enfim, voltando à pergunta e para o livro Guarani. Bom, o título não deixa dúvidas, né? É indianismo alencariano. Agora, o que aconteceu no Brasil do século XVIII, vocês lembram? Historicamente falando. Qual é o ciclo que a gente está no século XVIII? Saindo do ciclo do ouro, tá durante o ciclo do ouro. Muito bem, tá durante o ciclo do ouro. Então, todos os caminhos levam para Minas Gerais, claro. Só que o Rio de Janeiro começa a crescer porque ele é o caminho do meio até o litoral. O litoral carioca vai crescer mais ainda porque é dali que sai o ouro. Ou seja, o livro Guarani se passa no momento que o Rio de Janeiro começa a ser um pouquinho mais relevante e vai se tornar mais tarde capital do Brasil. Olha a importância da história aqui, né? A história histórica, não é a história do livro. Saber por que o livro se passa no Rio. Por que se passa no Rio? Porque o Rio de Janeiro, no século XVIII, começa a ter importância. Claro que ainda é Minas a prioridade, mas o Rio já tem uma posição estratégica.
que mais tarde vai aumentar, tá? Outra coisa, vocês sabem, óbvio, mas eu não vou dizer isso para menosprezá-los, é porque faz parte da aula, mas vocês sabem que no Brasil não teve Idade Média, não teve feudalismo, né? Sim? Muito bem. O livro ignora isso, tá? O livro finge que no Brasil teve feudalismo, sim. Azar. Como é que no livro tem esse feudalismo? O local onde a obra se passa é um castelo colonial. Castelo, bicho. Castelo, pelo amor de Deus. No Brasil, castelo à maneira, sei lá, da Escócia, entende? Na Inglaterra. E o que mais é medieval aqui? O comportamento das personagens. O código de conduta, o código de honra é bastante medieval, tá? Então ele tem um medievalismo. Na minha época era tudo mato. Deveria ser, né? Mais ainda. Deixa eu só fazer um negócio aqui para aumentar o meu visual. Que eu tô olhando para baixo, parece que tô fazendo abdominal. Bom, a constituição das personagens são medievalizadas. O código de honra, o código moral, tá? Os valores, inclusive dos indígenas. O que é, vamos combinar, muito inverossímil. Imagina, indígenas medievalizados. Claro que não. Tá? Ou seja, o cara abusa, aqui o autor abusa da fantasia. É um dos livros mais fantasiosos da obra alencariana. E olha que irônico, é um dos que mais dele, né, que mais foi lido e bem recebido. Porque a história é bastante envolvente. Para os leitores da época que querem distração, que querem entretenimento, funciona muito bem. Claro que antropologicamente não funciona nada, né? E a minha editora me encheu a paciência porque não tem a cama confortável. Ah, peraí que não tem ele. Não tem a cama confortável na época que a história se passa. Ah, mas aí é que tá. De lá para cá, do final do século XIX, principalmente os grandes escritores e as grandes editoras vão ter um ranço com isso. É meio que saturou. Isso vai se transportar para a televisão, mas na literatura sai de moda. Bom, bora lá. O que está pegando? Está pegando o seguinte. Num castelinho colonial, em pleno interior do Rio de Janeiro do século XVIII, vive a família Maris. Não é Marins, é Maris, que é português. Ora, pois, vieram todos de Portugal. Tá? Quem é que constitui a família? Dom Antônio, Dona Lauriana, a patroa, né? A esposa, os filhos legítimos. A família tradicional brasileira, ó. Os filhos legítimos. Cecília, nome dado a ideia da padroeira dos músicos, né? Santa Cecília. Dom Diogo, o irmão... como é que a gente chama assim? O irmão varão? Né? Será que daí que as pessoas sempre se espelharam? Ai. Se espelharam nos de fora do país e criaram algo na cabeça. Isso vem de bem mais tempo, na verdade, Gabriel. O romantismo ele aumenta isso, de ficar romantizando e especulando que lá fora é melhor, que até Portugal é maior que nós. Isso vem do nosso complexo de colono. Vem desde 1500. Aqui só piora. Bom, o Dom Antônio é esposo da Dona Lauriana e são pais da Cecília e do Dom Diogo. E o Dom Antônio está a fim de voltar para Portugal, mas estourou uma guerra em Portugal. Então ele resolve ficar um tempo no Brasil, um tempo a mais. E no meio disso, o pessoal vai dar um monte de tragédia, tá? De spoiler. Aliás, falei que eram filhos legítimos. Tem uma filha que não é legítima aí no arranjo da família, que é a Isabel. É uma pulada de cerca do Dom Antônio, que teve uma filha com uma índia, uma indígena. E ele, como um homem honrado, confessa à esposa que teve esse caso, ela vai perdoá-lo e vai aceitar que a menina seja trazida para dentro de casa, desde que, aí são exigências da esposa, que a menina não trate o Dom Antônio como um pai e que ela não seja tratada como uma filha. Ela é tipo uma sobrinha dentro de casa, uma governanta até. E assim ela é incluída na família Maris, tá? A coitadinha nem se sente parte daquilo. Ela chega a se sacrificar em nome da família, algumas vezes. Exemplo, aparece para ajudar essa família
um lindo cara nobre chamado Álvaro, Dom Álvaro. Só o nome já tem um porém aqui, né? Álvaro é o branco. Significa alvura, alvorada, alvejante. Alve, o branco. Esse herói branco, ele surge como um vassalo dentro da obra. Olha que esquisito, né? Vassalo no Brasil colonial. Ele é um cavaleiro, um mercenário, na verdade, um daqueles bandeirantes mercenários que trocou com a família Marins. Ele e os seus escudeiros, os seus soldados, defenderiam a família em troca de um teto. Mas ele é um cara nobre, então ele cresceu com a ideia de que ali, imagina, né, uma sociedade nada desenvolvida, não tem uma urbe, não tem uma cidade, não tem uma vizinhança. Então todos os caminhos levam ao casamento dele com a Cecília, que é a filha legítima do patrão. Só que quem é apaixonada pelo Álvaro é a Isabel. Ou seja, aqui é aquela história, né? Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Que aí vem o quê? O arranjo do casamento está aparentemente desenhado para que Cecília, a nobre dama, fique com Álvaro, o honrado cavaleiro. Mas a irmã bastarda ama em segredo aquele cara. E ela poderia enfrentar as convenções e dizer eu é que quero ele, alguma coisa assim. Mas não. Ela é tão coitadinha que ela se sacrifica, ela fica quietinha sobre o que sente. E ainda, para mostrar como ela é nobre de espírito, ela arranja encontros entre a irmã e o amado para ajudar a irmã a ficar com o cara. Bah, que guria legal. Ela, por exemplo, ela escreve uma cartinha pro Álvaro com letra feminina e assina como Cecília. Me encontre no pátio. Aí ela escreve uma cartinha para Cecília com uma letra mais grosseirona, dizendo, aqui é Álvaro, me encontre no pátio. Então ela arma o encontro entre os dois e fica espiando de longe, sofrendo, mas feliz pela irmã. Que querida, né? Coitadinha. A Isabel só se fode. Bom, até aqui, pessoal, tá tudo ok. Eis que aparece um padre. Porque vamos combinar, né? Tá ok pra... Agora eu vi a cara do Gui, né? Tá ok pra quem, né? Pra Isabel que não. Mas tudo bem. Tá ok que tá todo mundo vivo, pelo menos. Não tem vilão ainda, mas vai aparecer. Final da história. Por que você me mandou aquela quarta? Descobriram tudo. Porque aqueles filmes de adolescente que tem aqueles encontros arranjados, estranhos, é uma aposta, sei lá, só no final que descobre. Bom, aparece um padre, porque vamos combinar, era só o que faltava para criar o feudo brasileiro aqui, né? Já tem senhor feudal, já tem vassalo, só faltava padre. Só faltava igreja. Aí aparece um padre chamado Loredano. Loredano. O nome verdadeiro do Loredano é Angelo De Luca. Nome italiano. Italiane. Angelo De Luca. Ele é um padre carmelita. A verdade, bem verdadeira, é que ele é um padre fake, tá? Ele já foi expulso da ordem dos padres por ser corrupto. Mas ele manteve a batina e a imagem de padre para se infiltrar, porque as pessoas recebem bem os padres. E ele é um baita interesseiro, um cara ambicioso e tal. E ele descobriu uma vez, perto de uma mina de ouro, claro, não é de uma garota, perto das gurias, não, de uma mina de ouro, ele descobriu que tinha um mapa de um tesouro que levava até o interior do rio. Só que quem tinha esse mapa era um minerador, que estava moribundo, que estava quase morrendo. Aí ele se disfarça de padre e disse pro cara que foi ali abençoar o espírito dele, dar a extrema unção. Ele veio e confessou pro padre, eu tô morrendo, padre, mas eu tenho um mapa do tesouro, eu quero que fique com o senhor. Então ele criou uma confiança do cara, né? Forjou uma confiança do cara para ficar com o mapa. O cara morreu e ele ficou com o mapa. Esse era o plano desde o início. Não me expulse como padre, tenho uma família para alimentar. Padre bem sem vergonha. Aí te liga, o padre foi seguir o mapa e onde é que o X do mapa deu? No castelo da família Maris. Puta que o pariu. Todos os lugares para dar, deu logo no lugar que é habitado, né? Então ele se infiltra no castelo. Ele se apresenta para o Dom Antônio. Eu vim aqui para ser o padre de vocês. Ah, bom, toda a família precisa de religião, então eu vou contratá-lo como padre. Beleza.
Qual é o plano do Loredano, por tabela? É fingir que é padre, enquanto isso, a longo prazo, ele vai investigando o ouro. Por que a longo prazo, pessoal? Tu jura que no dia seguinte o cara ia estar com uma pá e uma enxada procurando ouro? Uma picareta abrindo a terra. O que você quer aí, padre? Ah, não, tô vendo aqui. Claro que não, né? Então tem que ser devagarinho. E outra, ele vai cooptando, ele vai seduzindo empregados do castelo. Ele vai pegar um peão, se tu me ajudar em off a procurar de madrugada o ouro aqui pelo terreno, eu te dou uma quantia. Ele vai, né, recrutando alguns capangas. Só que no meio, isso leva tempo, tá, pessoal? No meio disso, ele se apaixona pela guria. Se apaixona pela Cecília. O plano desse padre sórdido é pegar a riqueza, botar a guria em cima de um cavalo amarrada, se ela não quiser ir por livre e espontânea vontade, sequestrá-la e levá-la embora e foda-se. Esse é o nosso vilão. Bem típico, né? Aquele vilão raiz de novela das 6, assim, né? Bom, aí tu pensa, quando é que começa a ação? Calma que eu ainda não te apresentei o nosso herói, o Peri. Peri é um mocinho também, né? Assim como o Álvaro. Mas o Peri é o herói indígena. Ele é descrito, pessoal, como fosse... Entendi porque expulsaram ele. Não, baita sem vergonha. Bom, o Peri é um herói típico daqueles românticos que a natureza o representa. Por exemplo, disseram que os braços dele são braços de carvalho. Já viram um carvalho, pessoal? É uma senhora árvore, né? Uma puta árvore. Então ele é muito forte. O peito dele, aliás, esquece o biotipo do indígena. Sabe como é que é, né? Cultura. São gordinhos, baixinhos. Saca? Não, aqui não. O peito dele é uma rocha. É um indígena crossfiteiro. Cara forte pra porra. As pernas dele são mais velozes que a da Ema. Ele fala com a natureza. Ele é um X-Men, quase. O cara é diferente. É o Cauã Raymond. Quase isso. É o Lucas Luco indígena. Imagina. Esse tanquinho aí. Bom, e como é que é o encontro dele com a amada, né? Aliás, um outro detalhe. Ele não vai amá-la de maneira homem-mulher sexual, entende? É um amor platônico. Ele vai vê-la como uma santa, uma deusa. Eles não têm um contato físico, beijos apaixonados. Tem um amor que há entre os dois que é puro. Ele é uma espécie de bom selvagem, russoniano. Olha que legal. Bom, e como é que é o encontro dos dois? Gente, juro por Deus. Olha aqui, eu vou dar o exemplo, eu quero ver a carinha de vocês. A Júlia desligou. Júlia, se tu tá aí, liga a câmera que eu quero ver a tua cara. Porque eu sei que tu leu isso daqui. Quem é que lembra o primeiro encontro do Edward com a Bella? Olha lá, eu sabia que tinha lido. Quando ele segura aquele carro. Vocês lembram disso? Série batendo forte aqui. Forte. Que ela vira uma perita do CSI na mesma hora, que ela percebe que o amassado do carro tem o formato dos ombros dele. Olha só, tem fora isso, né? Mas vocês lembram que ele segura um carro para salvá-la? O cara é o Goku, o cara é um Super Saiyajin, né? O Peri come eles tudo na porrada. Pelo menos o Peri é quente. Ele não precisa de ninguém para esquentar a mina dele. Para dar aquela coxada boa, né? Aquela coisa assim, ô lobinho, chega aí, dá uma força. A Bella é uma pessoa esquisita, né? Ela gosta de um animal ou de um morto. É uma coisa entre a zoofilia e a necrofilia. Negócio bizarro, né? Animal ou morto, o senhor parece meus ex. Um é um grosso, um bicho, um cavalo, um animal. O outro, na hora do vamos ver, é um morto. Parece mesmo. O Peri era motorista do carro. Não, o Peri é o cara que é o seguinte. A nossa musa, a nossa donzela, a nossa heroína, ela foi tomar um sol, que ela era meio anêmica. E o pai e a mãe dela levaram ela para espairecer fora do castelo. E uma pedra enorme, um penhasco lá, teve um tremor, e uma rocha vem vindo com tudo para esmagá-la. Só que aparece do meio da mata, mais veloz que um guepardo, e forte como um carvalho, o Peri, para salvá-la da rota da pedra, queria matá-la.
Cara, é o Edward indígena. Só que tem um porém. Ele se ajoelha diante dela e vai reconhecê-la como uma santa. Ela, por outro lado, vai esnobar o indígena. Por que que a Cecília tem esse comportamento snob com o indígena? Que acabou de salvá-la, inclusive. Por que que ela olha com certa ressalva? Claro, porque a mãe dela, Dona Lauriana, educou os filhos para olharem estranhos aos indígenas. Ela foi traída pelo marido com uma indígena. Então ela desconfia que os indígenas não são boa companhia. Só que o pai, que já mostrou bastante simpatia pelos indígenas, para dizer o mínimo, o pai é muito grato ao Peri e pede para que o indígena fique por perto. Olha só que abuso, né? Ó, meu nobre herói, você salvou minha filha, que gratidão lhe tenho. Tenha em mim um devedor, e por isso peço, fique por perto para zelar por minha filha quando preciso for. Aí que tá fácil, né? Só pedir pro indígena ser um segurança particular da gata e pronto. E ele aceita. Claro, meu nobre homem, né? Deixa para mim. Vou estar por perto caso a gata precise. E ele foi morar dentro do castelo, só que a esposa incomodou, implicou. Não, dentro do castelo é abuso. Aí ele chega, pô, meu amigo, me leva mal, minha esposa lá, sabe como é que é? Pediu para você morar fora do castelo, mas eu imploro, fique por perto. E ele aceita a missão, ele faz uma casinha perto do castelo, para ficar do lado da gata para salvar ela se preciso for. Ah, um detalhe. Qual é a diferença étnica entre a Cecília e a Isabel? Deveria ser a cor da pele, né? Já que a mãe dela é indígena. Mas não é. É só a cor do cabelo. Isabel é morena, Cecília é loirinha. Uma forçada de barra, né, genética aqui para facilitar o eurocentrismo da cultura brasileira. Tá? Bom, até aqui, pessoal, primeira ação da obra foi a tal da pedra. O que vem a seguir? O que dá ação, o que dá um tom de aventura agora? O Dom Diogo, irmão da Isabel e da Cecília, né? Meio-irmão da Isabel e irmão da Cecília. Ele comete uma gafe, um terrível engano. Ele foi caçar e matou sem querer uma indígena. Viu se mexendo na floresta e atirou. E quando viu era uma moça. Mas não é uma indígena de uma tribo qualquer. É uma indígena filha do líder da tribo Aimoré, que é uma das mais violentas tribos da cultura brasileira. Ih, rapaz, esses caras eles seguem a lei de Talião. Vocês lembram o que é a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Eles disseram, não, beleza, matou a nossa filha? Tranquilo, a gente só quer a filha de vocês em troca para sacrificar ela aqui e ficamos quites. Mas é claro que o Dom Antônio não vai ceder nenhuma filha. Fosse a Dona Lauriana, ela já tinha até uma para escolher, né? Ai, que horror. Dona Lauriana, uma filha. Ah, manda a Isabel. Aquela coitada. Ai, tadinha. Não, mas claro que não, né? O Dom Diogo vai para o Rio de Janeiro com alguns homens buscar reforços, porque os aimorés ameaçaram atacar. O Dom Álvaro pegou seus melhores homens e ficaram a postos para defender o castelo. E o Peri está na volta, porque vão precisar dele. Bom, um aspecto importante aqui. No meio disso tudo, o Dom Álvaro ficou sabendo da ameaça de uma onça. Que bizarro. Tem um padre corrupto querendo prospectar um ouro escondido e sequestrar a mocinha. Aí, indígenas selvagens e violentos estão prestes a atacar o castelo. Para piorar tudo, agora tem a porra de uma onça. Eu te falei que era meio Mad Max. E o Álvaro foi atrás da onça, ele com seus melhores homens, e ninguém deu conta da tal da onça. Claro que o Super Saiyajin Peri, ele botou o ouvido no chão, falou com a natureza, conversou com os animais, descobriu o paradeiro da onça, comeu a onça à porrada e trouxe a onça viva e domesticada para que a Cecília visse onça, porque ela estava curiosa para saber o que era onça. Ela queria um gatinho. E ele, para agradar, trouxe a onça domada. Peri é diferente, né? Ele tenta atrair a atenção dela de várias formas. E nunca consegue. Ela sempre vai esnobá-lo. Por isso, Ceci, que significa, em Goitacás, aquela que me ignora, né? Aquela que me rejeita.
Ele vai chamar ela assim. O Dom Álvaro não conseguiu. O Dom Álvaro não encontrou o paradão. Tentou e nada. E, Eduardo, tem cenas piores do que essa. Tem uma cena, por exemplo, que ela deixa um estojo de joias cair num desfiladeiro e o Peri, sem pestanejar, ele mergulha lá e busca, encontra as joias e traz de volta para ela. Então, ele agrada de várias formas, né? Ele tenta chamar a atenção. Calma que vai ficar pior. Você vai dar aula aqui agora? Ah, tá, não. Eu me enturmei aqui numa sala. Tá. Tem uma outra cena que é mais radical que essa daí. Com o iminente ataque dos Aimorés, o Dom Álvaro preparou seu exército, né? Mas o Peri tem um plano. O plano dele constitui em atacar sozinho o acampamento Aimoré. Ah, claro. O exército de um homem só. Calma que tu já vai entender. Antes de botar em prática esse plano, a Cecília mimada resolveu tomar banho na cachoeira porque ela estava entediada de ficar sozinha no castelo e ficar presa lá, né? Isso que ela recebeu várias advertências. Não vá, né? Há muito risco. Principalmente porque ela é o alvo, né? Mas sabe aquela história assim? Não, eu só fui naquela aglomeração pela minha saúde mental, sabe? Ela usou esse caô aí para ir na cachoeira sozinha. E quando ela tá lá, o barulho é torrente, né? Ela não ouve a aproximação de 2 aimorés armados para matá-la. Ela teimou e foi sozinha tomar o tal de banho e está prestes a ser atacada. Eis que no silêncio da mata, sem que ela perceba, o seu protetor aparece e vai eliminar a ameaça, né? Vai atacar os 2 aimorés e vai matá-los. É o Peri, o nosso Batman Goitacás, que ali no silêncio, na descrição, salvou a donzela. Bom, agora ele vai botar montado não, correndo em cima de um Velociraptor. Só falta isso, né? Bom, vamos lá. Agora ele vai botar em prática o seu ataque solitário aos indígenas da tribo Aimoré no território inimigo. Ele invade o território Aimoré e chama na porrada. Só que ele é derrotado e preso. Então ele estava vendo ela tomar banho. Ai, que horror. Ele está em todo lugar, ele é o herói, né? Pessoal, ele foi atacar sozinho o acampamento inimigo. É claro que ele iria perder. Por uma questão matemática. E isso tudo é Cecília Seggs nobando ele. Mas isso para ele, tá? Na interna, ela simpatiza. Sabe aquela coisa assim, não vou dar o braço a torcer? É mais ou menos isso. Porque ela foi criada para olhar com estranheza para os indígenas. Mas por dentro ela tá mexida. No mínimo, ela reconhece algo de nobre. Bom, ele perdeu a batalha, pessoal. Os guris já se acostumaram. Aí tu pensa, que cálculo errado, né? Ele foi lá sozinho e acabou perdendo. Gente, o plano desde o início era esse. Era perder. Por que ele iria lá para perder? Lembrem, os indígenas não fazem prisioneiros. Eles devoram os prisioneiros. Então esse era o plano. Ele quer que comam a sua carne. Uma vez que ele, sem que os inimigos saibam, tomou doses cavalares de veneno. E assim ele iria contaminar toda a tribo Aimoré e salvaria sua donzela Ceci. É um sacrifício honrado e muito paga-pau. É o gado mesmo, né? Não é aquele teu tio gado que anda de motoca por aí. Não, gado mesmo, né? Bom, burrice. Eis que ele é resgatado a pedido da Cecília pelo Álvaro e seus melhores homens. Ele foi lá, salvou o Peri e levou ele para casa, só que tem um porém. Ele segue envenenado. Tem uma única planta na mata brasileira que é antídoto para isso tudo. E o Peri sabe onde é que ela está, porque ele é o Drauzio Varela indígena. Ele consegue fazer um antídoto e ele recobre a saúde, ele fica bem. Até aqui, beleza, o plano deu errado, mas ele está vivo. Ela não deixou ele saber que ela pediu, tá? Ela é muito... Como é que eu vou te dizer assim? Ela é orgulhosa, né? Não deixou o Peri saber que foi a pedido dela. Mas ele imagina, é claro. Só que agora inverteu o negócio aqui. O Álvaro é que foi no mato sozinho para buscar comida.
e foi atacado de surpresa pelos Aimorés e foi gravemente ferido e levado para ser comido na tribo dos inimigos. Agora ela inverte o pedido, ela pede pro Peri, agora tu vai lá e salva ele também. Com um pouco de dor no coração ele vai, mas ele deve isso ao Álvaro também. Foi lá sozinho, resgatou o Álvaro, desceu-lhe a porrada nos Aimorés e trouxe o cara ferido para casa. Só que ele não tem como salvar o cara da morte. Até porque se ele fosse lá e fizesse uma operação, aí eu largava o livro. Não, já a pessoa chega o Peri, bota ele em cima da mesa e diz: tragam-me toalhas brancas, água quente e um bisturi. Ah, não. Aí não, né? O Álvaro vai morrer, iminentemente. Por isso a Isabel corre contra o tempo. Pede a Peri para levá-lo, Grey's Anatomy, por aí. Leva ele no meu quarto. Eu preciso ter uma conversa particular com o Dom Álvaro. Tá. Peri levou. E a Isabel confessou em particular para ele, né? Confessou que o amava. Ela precisava contar aquilo antes que ele morresse. A surpresa dela é que ele admite que também a ama. Que a sua preferida era ela e não a Cecília. Então eles podiam ter ficado juntos. Ela fica muito feliz. Só que ele morre. Coitada da Isabel, veio no mundo para se fuder, né? Morreu o amado. Como é que termina aqui? Ela não aguenta e também comete suicídio. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? E a minha internet começou a dar umas encrencas aqui. Se eu cair, me avisem, tá? Tá dando uns embolo aqui. Bom, ela comete suicídio se asfixiando com incenso. Ela fecha todo o quarto, acende um incenso envenenado, assim, tóxico, e morre sobre o corpo dele. Essa cena foi descrita em vestibular como Romeu e Julieta indígena, brasileiro, indianista, perdão, não é indígena, é indianista, tá? Romeu e Julieta, uma cena shakespeariana. Muito bem. O herói está morto, o ataque dos Aimorés é iminente e o Peri não tem mais um plano. E agora? Dom Antônio tem um. O pai da gata tem uma ideia. E ele chama o Peri em particular e diz: eu quero salvar minha filha, mas eu preciso de ti. Peri me ajuda? Peri ajuda. Peri está disposto? Peri está disposto. Peri, para isso, se tornaria cristão? Peri quer ser cristão. Olha como a catequese é fácil, né? No livro do Alencar. Peri quer ser cristão? Claro, sempre ou toda hora. Cristão é nós. E ele vai agora se converter ao cristianismo. Por livre e espontânea vontade. Aí o Dom Antônio pede: tire a minha filha com vida daqui em segurança e corra com ela o quanto máximo puder. Eu ficarei e segurarei os inimigos. Beleza. Peri foi, em off, e o Dom Antônio ficou, ele, a esposa e alguns empregados. Antes disso, o Sherlock Holmes indígena Peri desmascarou o Loredano. Descobriu que ele era um charlatão e descobriu que ele era interesseiro e maléfico. O Dom Antônio mandou queimar o Loredano vivo e as séculas também, os seus capangas também. Esse problema está resolvido. Agora com o ataque dos Aimorés. Os Aimorés invadem o castelo. Peri sai com a gata dali correndo. E o Dom Antônio bota fogo no castelo, incendiando um paiol de pólvora que explode tudo pelos ares. Ele matou todo mundo, inclusive ele, a mulher dele e alguns inocentes. Mas salvou a filhinha. E o filho, culpado de tudo, ainda não voltou da capital em busca de reforços. Bom, para fechar o livro, parece que acabou a bagunça, né? Só que não. A barragem do rio Paquiqué, que é uma barragem feita de madeira, ela rompeu com o abalo sísmico da explosão. E veio água, segundo o narrador, no nível do dilúvio bíblico. Era muita água. E aquilo inundou o Rio de Janeiro. Claro que eles morreriam afogados, mas o Peri teve uma epifania e lembrou de um delírio, ele lembrou de uma lenda indígena chamada Lenda do Tamandaré, que dizia que os indígenas sobreviveriam flutuando em cima de árvores, diante de um dilúvio. Ele não hesita, ele pega uma palmeira e arranca ela com raiz e tudo, com as mãos. O cara é o Capitão América, essa porra. Ele arranca com as mãos, ele é forte pra caralho. Ele não usa um machado nem nada, é com as mãos. E ele improvisa um barquinho ali. Bota a gata em cima. Ele não é o Jack, né? Ele sobe também, vai se salvar também. Vem a água e os dois terminam juntos.
só que sem um beijo e sem uma declaração de amor, só se aproximando e acaba. O final é em aberto, o leitor que decida se eles vão ter filho, se eles vão ser casal, todo o resto que acontecer com eles é a gente quem vai imaginar, porque o Alencar não vai ousar em dizer que eles tiveram uma família e que são uma família interracial. Ele já não fez isso na Iracema, lembra? Na Iracema ele já deixou a mulher morrer e o filho é bem branco. Vocês lembram disso? Então, olha só. A gente viu Iracema aqui, né? A Virgem do Lábio de Mel. Ah, tá. Por um momento eu fiquei... Achei que não. Eu decido que depois eles se afogam para manter o padrão. Que pesado. Muito bem. Termina o livro assim. O que falar dessa obra? Primeira coisa. Tom de fantasia e inverossimilhança. Desfecho convencional, indianismo de mitologia de fundação e, por fim, uma adaptação à ópera. Essa obra foi, no século XIX, adaptada ao teatro musical, à ópera, de Carlos Gomes, que leva o mesmo nome, o Guarani. A música mais importante dessa peça de teatro musical, dessa ópera, é a música Voz do Brasil, que dá nome e é a trilha sonora do programa radiofônico, político e obrigatório chamado Voz do Brasil. Sabe aquela música que começa Voz do Brasil? É dessa ópera, tá? Do Carlos Gomes. Muito bem. Gurizada, falamos de Lucila, falamos de Senhora. Tem. Tá? Dá uma olhada aí. Se não tem, a gente anota. Do Carlos Gomes eu não sei. Mas o livro tem, tá? Se não, faz essa observação aí e esse acréscimo nos materiais. Beleza? Tranquilito? Topperson. Falamos das principais obras do Alencar. Eu vou encerrá-lo por aqui, só não esqueçam que ele ainda tem romances, outros urbanos, outros indianistas, outros históricos que eu não vou trabalhar e outros regionalistas. Ou sertanistas, que é a mesma coisa. Que eu também não vou trabalhar. Até já trabalhei um, né? O Gaúcho, lá que o Partenon respondeu e tal. Eu vou trabalhar com outros autores regionalistas agora no romantismo. A gente começa o fim do romantismo, graças a Deus, do chamado regionalismo romântico. Ó, regionalismo ou sertanismo. Sertanismo. Deixa eu anotar ali, estou anotando no chat. Sertanismo. Gente, eu não estou conseguindo acertar a palavra. Romântico, tá? O que essas obras têm? Tanto para o Alencar quanto para outros que eu vou trabalhar agora. Tem o cenário do interior como ambiente e os valores daquela vida do interior. É muito parecido com todo o resto do romantismo. Agora, adiciona esse tom pitoresco dos interiores. Tá? Descentraliza da urbe, da grande cidade, do Rio de Janeiro, da capital. Beleza? Bora lá. Primeiro grande autor, Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães é advogado, exerceu também o ofício de jornalista e é escritor, escreveu, entre outras coisas, poemas, né? Escreveu colunas de jornais, mas especialmente romances românticos. Os mais famosos dele a gente vai trabalhar aqui. Principal romance romântico do Bernardo Guimarães. Escrava Isaura. Tá aqui, pessoal, um clássico da literatura romântica, que mais tarde vai ser adaptado para telenovela, também um clássico da teledramaturgia brasileira. Uma das mais conhecidas novelas do Brasil no exterior, inclusive. Sucesso de público. Tá? E que tem a seu favor, assim, o cumprimento perfeito da fórmula romântica. Tá tudo ali. Um dos acertos da obra é isso, tá? Se adapta perfeitamente aos interesses do romantismo, estéticos e até mesmo técnicos, tá? Já na questão temática, tema da obra, nós temos uma diferença aqui, uma novidade. Tem um tema politicamente e socialmente
mais liberal, tá? Ele é um livro pseudo-abolicionista. Só não é abolicionista de fato, porque por uma questão estratégica, o autor escolhe uma escrava branca para protagonizar a história. Ora, a gente sabe isso historicamente não existe. Mas ele tem uma razão, ele tem um motivo para optar por isso. Para facilitar, favorecer a sua campanha de conscientização à abolição. E claro que vocês poderiam até me dizer, bom, mas para isso usar a questão dos negros seria mais historicamente ou politicamente pertinente. Bom, verdade, ele sabe disso também. Só que não esqueçam que a hegemonia das leitoras é de classe burguesa branca e que não iriam se identificar com uma personagem negra. E ele quer sensibilizar essas leitoras, ele quer gerar ali uma empatia. Uma vez que essas mulheres são, porventura, contribuintes e beneficiadas pela escravidão, usando uma escrava negra não iria imediatamente facilitar essa leitura. Ao colocar uma burguesinha branca, uma aristocrata rural branca, tal qual a leitora, passando pelas mazelas da escravidão, aí ele vai provocar na leitora uma compreensão, uma empatia. Se adaptou ao público, perfeito. É uma estratégia dele para levar o tema mais longe, mais adiante. É dar um passo para trás para dar um passo para frente. Tá? Não é o primeiro romance abolicionista do Brasil, mas é o mais popular, é o mais famoso. Certo? O primeiro também é regional, é de uma mulher chamada Maria Firmina dos Reis, se chama Úrsula. Depois a gente vai botar um pouquinho de coisa dela aí. Mas ele é o mais conhecido. Ele circulou mais. E também não é a primeira vez que a literatura aborda a questão abolicionista. Ó, o Gabriel leu a Úrsula. Por aí. Ó, o João também contribuiu brilhantemente ali. O Bernardo de Mineiro e a Maria Firmina Maranhense. Muito bem. Eu dizia que não é a primeira vez que a literatura aborda a questão abolicionista. Não. Já tinha abordado isso com Castro Alves, com Joaquim Manuel de Macedo, com Maria Firmina dos Reis, com Luiz Gama, com outros. Tá? Mas aqui ganha bastante visibilidade, porque o autor é muito lido. Continuando anotações da obra. Se passa em Recife e no Rio de Janeiro, tá? Nesses dois ambientes, interior do Rio, tá? Interior do Rio de Janeiro. É narrado em terceira pessoa. Obedece de fórmula bastante rigorosa, né? A fórmula romântica. Isso é, temos exatamente as posições do mocinho, da mocinha, do vilão, tudo tá ali bem posto. E tem um desfecho tipicamente convencional. Algumas anotações pertinentes aí. Tá? Aí vamos ao nome das personagens. Tô colocando tudo no chat ali para quem não tá espiando. Anotem aí, vou dar um tempinho para vocês anotarem e vamos tratar da obra.
Comendador é um cara que ganhava território, ganhava terras e para desenvolver. Esse era o trabalho dele. E aí ele virava, era tipo um título, tipo um barão, um visconde e tal, mas que ganhava terras para trabalhar. Ok. Tomaram nota? Muito bem. Vamos lá. A história aqui é o seguinte. O comendador Almeida tem essa fazenda chamada Fazenda dos Goitacazes, que é lá no interior do Rio. E ele é um escravocrata, tem uma esposa e tem um infinito de terras, tá? Grandes propriedades, muitos escravos e alguns trabalhadores livres e brancos. Um desses trabalhadores é o Miguel. E o Miguel é um feitor pobre, obediente e apaixonado por uma escrava chamada Juliana. O comendador Almeida tem desejos pela Juliana e tenta seduzi-la a se deitar com ele. Só que ela o recusa. E, portanto, ele pretende castigá-la. E a Juliana aceita o castigo, mas prefere isso... Aceita não, né? Não é uma questão de aceitar. Ela, digamos assim, ela prefere o castigo do que se deitar com um homem que ela não ama. E na hora de dar-lhe as chicotadas, as chibatadas, o Almeida não quis fazê-lo. Convocou o empregado Miguel, o feitor Miguel. Só que o Miguel ama aquela mulher e ele se recusa também a castigá-la. Por isso, Miguel é punido. E Juliana entende, assim, que o Miguel era apaixonado por ela. Aí ela pergunta para ele, ele admite. Os dois se amam e fazem uma filha, Isaura, que é uma filha de um branco com uma negra. Só que o narrador faz questão de dizer que ela é branca como a neve, que ela é branca como a nuvem, que ela é branca como o leite, que ela é branca como o marfim. Ele reforça a branquitude dela. Que é para... senhor, que desnecessário. Não, é para mostrar para a leitora quem ela era. Muito branca, para a leitora branca se sentir no lugar dela. Mais ou menos essa é a intenção, a estratégia, tá? Bom, que mais? O comendador Almeida também teve um filho chamado Leôncio, que vai mais tarde crescer, mesma idade da Isaura, assim, né? E vai ser o nosso vilão, nosso grande vilão. O cara é um escravocrata, é um perverso e tal e tudo mais. E desde adolescente ele dá em cima da Isaura. Só que ela resiste, ela dribla, né, as investidas dele, os assédios dele. Até que ele foi embora para estudar direito em Recife e ela se livrou dele. Aliás, um dado importante aqui. A mãe do Leôncio, a esposa do comendador, traz a Isaura para viver na casa grande. Ela não vive na senzala. E ela não é da época da lei do ventre livre. Então, ela deveria ser escrava também. Por que a patroa não enxerga ela como escrava e vai protegê-la? Porque ela é branca. Olha o que o autor está dizendo aqui, ó, que o passaporte para a casa grande é a branquitude. Que o facilitador da vida da Isaura é a cor da sua pele. Ela lá na casa grande não sofreu nenhum castigo. Pelo contrário, ela recebeu boas roupas, boa alimentação, boa cultura, aprendeu a falar francês, aprendeu a tocar piano, aprendeu etiqueta, aprendeu a ler, a escrever, tudo. Tudo que uma moça branca aprenderia. Ou seja, mais ainda a leitora se reconhece. Só que isso não impediu o Leôncio de crescer com a ideia de que ela é um objeto escravo e que pode ser o objeto do seu fetiche. Porque ela é branca, mas é escrava. Ele pode mandar ela fazer o que ela quiser, o que ele quiser, mas é branca. Então isso espera uma doença nele, ele é doente por ela. E ele insiste, vai em cima e tal. E ela sempre resistindo. O pai dela, já velhinho, a mãe morreu, o pai dela, já velhinho, implora para o comendador. Pô, comendador, eu trabalho para o senhor aqui há tanto tempo, a minha filha mora aí com o senhor há tanto tempo, eu sei que o senhor cuidou muito bem dela, a protegeu e tudo mais.
mas o senhor podia me vender a liberdade dela, me dar a alforria se eu conseguir trabalhar um eito para comprá-la? E o comendador concorda. Não, tudo bem. Pelo valor justo, eu vendo a liberdade da sua filha. Vai demorar para o velho adquirir o dinheiro. O velho Miguel, né? No meio... eles fazem planos, o pai e a filha, né? Vamos sair daqui, vamos viver junto, vamos embora, vamos ser felizes e tal. Só que no meio disso, o comendador ficou doente. A esposa morreu, o comendador piorou de saúde e foi se tratar no Rio de Janeiro. Quem é que voltou para cuidar da fazenda na ausência do pai? O agora advogado, Leôncio. O guri já é um homem feito, virou um vilão perverso e assedia a guria de todas as formas. Só que o pai dele morre. Morre lá no Rio. E ele virou o dono da fazenda agora. Não é nem no lugar do pai, substituindo. É assumir mesmo, né? Contudo, pessoal, ele é um péssimo administrador. E ele endivida a fazenda do cabo ao rabo. E ele não quer admitir, então ele não conta para ninguém que ele está cheio de dívidas. Ele vai num tipo de leilão e deixa a fazenda de caução de uma dívida. Sabe o que é caução? Caução é que se tu não conseguir pagar aquela dívida, aquela coisa fica no lugar. Aquela coisa entra como pagamento. Bom, e tem um outro porém. Ele casa com a vizinha, filha de um nobre fazendeiro, só para pegar o dote da coitada e pagar dívidas menores. Ele não ama aquela guria. Coitadinha, né? E ela sim tinha um sentimento bom por ele. Ou seja, pessoal, olha que desgraça, né? Até o Leôncio tem alguém por ele. E tu aí sozinho, né? A vizinha gosta do Leôncio e não aceita as investidas dele na escrava Isaura. Ela fica contrariada e se opõe, fazendo assim dando-lhe um ultimato, né? Ou ela ou eu. E o Leôncio, claro, né, não pode abrir mão da esposa, porque além de ser casado com ela, depende de algumas questões financeiras da mulher, mas também não quer abrir mão da Isaura porque tem essa doença por ela. Então ele vai enrolando a esposa, vai conduzindo ela, vai enganando ela. Não, veja bem, né, aquela coisa assim. Quando a Isaura percebeu que o Leôncio não está de brincadeira, ela pediu que o pai lembrasse o moço da promessa feita pelo pai dele, de que venderia a sua liberdade. E a resposta de Leôncio a Miguel é: meu pai não deixou nenhum documento escrito, então, para mim, isso não pode ser feito. Claro, ele já não estava interessado em vendê-la, né? Sem um documento legal, nenhuma obrigação. Aí o Miguel se desespera. A guria está em iminente sofrimento nas mãos daquele malvado. É assim que o pai, Miguel, tem um plano. Sequestrar a filha e fugir com ela. Azar. Pegar e botar o pé na estrada e roubá-la dali. Quando eu digo sequestrar e roubá-la, pessoal, é lembrando que ela é uma escrava. Logo, ela é uma mercadoria do patrão. Não é fugir com a própria filha aos olhos da lei. Entendem? É como se ele roubasse um bem. E é isso que ele faz. Ele bota o pé na estrada com a filha e vão lá para Recife. Ela e ele mudam de nome. Ela já passa a se chamar até Elvira. Por que eles mudam de nome, pessoal? Para apagar o rastro. Ela passa impune aos olhos dos outros. Ela é branca. Ninguém vai saber se ela é escrava. Isaura, menos ainda. Se os homens do Leôncio vierem atrás, vocês viram aí uma escrava, Isaura? Pô, escrava branca? Isaura, não sei quem é, Elvira. Entende? Ela vai distraindo, assim, ela vai driblando os seus perseguidores. Passa o tempo e ela vive feliz da vida lá em Recife, com o pai pobre, porém faceiro. Ela acaba conhecendo um nobre homem, bonito, rico, valente. Não é o Gui, é outro. Esse aqui, ele é lá de Recife, né? Abolicionista, chamado Álvaro. Só faltava ele ter programa de comida da GNT. O cara é perfeito. Tá? E dali a pouco ela e o Álvaro se relacionam, mas ela não conta que ela é escrava, muito menos o seu verdadeiro nome. Ela lhe diz que a Elvira é uma moça pobre do Recife. Beleza. Como se ele fosse se importar se ela dissesse que era escrava, né? Ele é abolicionista, porra. Tá apaixonado por ela. Mas ela tem vergonha, tem medo.
E aí ela faz um cu doce do caralho pra ele. O coitado convida ela pra ir numa festa de gala. Ela tem vergonha. E aí, dali a pouco, ela não tem vestido, aí ele compra. Aí ela não quer ir, mas ela acaba indo. Parece a gata borralheira, assim. Parece a Cinderela. Né? E aí ela vai, pessoal. E lá na festa ela vai ser feliz como nunca antes ela foi, até que os homens do Leôncio aparecem. Encontraram o paradeiro dela, finalmente. E ela foge. Ali o Álvaro fica ciente que ela se chama Isaura, e ali o Álvaro fica ciente que ela é uma escrava. E ele se decepciona. Não porque ela é uma escrava, mas porque ela não contou. Bom, ela corre para casa para avisar o pai, chega lá e quem está na casa dela é a polícia com o Leôncio. E a polícia leva o pai dela preso. Claro, ele roubou uma mercadoria. Ela não perde o sapatinho e nem a carruagem vira abóbora, viu? De volta. No final, pessoal, o pai é levado preso e ela é levada como escrava de volta para a fazenda. E o Leôncio quer puni-la pela fuga. E outra, quer mantê-la por perto sem provocar a esposa, que a esposa é ciumenta, com razão. Então, como é que ele vai levar de volta a escrava que a esposa não quer lá? Olha o plano dele. É uma dupla cajadada aqui, ó. Ele vai obrigá-la a casar com um empregado dele chamado Belchior, que é um capataz dele, super fiel, super obediente. Por que isso, pessoal? Olha, se a esposa vier e disser essa mulherzinha de novo, vai dizer, não, a esposa do meu empregado, ela voltou como uma escrava, mas para casar com ele, não tem nada a ver comigo. Só que o empregado sabe que quando o patrão quisesse, ele iria lá ver a Isaura e tê-la para si. Esse é o plano. E também para avacalhar com a Isaura, porque o Belchior é um homem terrível. É um homem tão feio, tão feio, tão feio. Que é... Leandro, essa bola de que a Isaura diz que ele parece um gorila, de tão peludo, feio, esculhado. Bom, na hora do... Agora sou eu, o Gui. Não, Gui, juro. Na hora do casamento, começa a tocar aquela marcha nupcial, né? E parece para ela marcha fúnebre. Ela vai na igreja da fazenda, até o altar, triste porque o Álvaro sumiu e não veio salvá-la. O pai teve que assinar o documento casando a filha sob as ameaças de Álvaro. Então tá tudo dando errado. E quando o padre lança aquela célebre pergunta, e se ninguém mais tem nada contra essa união, que cale-se agora, né? Que fale agora o cálice para sempre, eis que surge na porta da igreja o Álvaro, o nosso herói. Outro Álvaro, notem, né? Nós já tivemos o Álvaro do Guarani, o branco, e agora temos um Álvaro aqui de novo, o branco de novo. Bom, ele surge acompanhado de alguns oficiais de justiça. Aí tu pensa, porra, como é que ele vai salvar a donzela? Imagina, né? Vim resgatá-la. Vá até o cartório, 2 notas, frente e verso, autenticação em cartório, imprima, pegue a ficha. Né? Que os oficiais de justiça vão ajudar? 2 tabeliões vieram com ele. Vou te salvar com o meu carimbo. Né? Porra. Não, ele tem um plano. Ele é o cara. Olha qual é o plano. Seguinte, ele chega pra gata e diz assim, ó, você vai embora comigo agora. Você vem comigo agora. E o Leôncio é apavorado e diz, mas não vai porra nenhuma. Eu sou o dono desta merda, você não é bem-vindo aqui, vai embora você e os seus homens aí que aqui está acontecendo um casamento, a fazenda é minha. E aí o Álvaro dá a virada. Sua não, sua era, agora é minha. Eu desapareci porque fui investigá-lo. E descobri no Rio de Janeiro que você hipotecou a fazenda. Deixou ela lá no pregão. Eu fui lá e comprei as hipotecas da fazenda. Graças às suas dívidas, como péssimo administrador que és. Eu agora sou dono disso tudo, incluindo dos escravos. Tudo que tem aqui é meu. Você é que não é bem-vindo. O Leôncio não sossega, não acalma o espírito, se desespera porque perdeu, porque foi derrotado, e acabou se matando. Quem é que acabou junto e casando? Álvaro e Isaura, e ele libertou os escravos da fazenda, é claro, inclusive a sua amada. É uma história abolicionista, não ia acabar diferente. Final bem convencional. Bom, o cara devia ter estudado administração. O Leôncio tem que combinar para não ter essa frase no casamento, porque sempre tem um. Não, se tu deixar essa frase quicando, vai aparecer um bobalhão. Um ex-inconformado. Bom. Gurizada, o que eu chamo a atenção aqui, ó? Primeiro, ninguém vai terminar esse livro na época e vai dizer, a mocinha, né? Então agora eu vou ali e vou libertar todos os meus escravos. Não.
Não é imediato isso, mas é algo para se discutir. Você leu aquele novo livro? Vamos pegar o nome de donzela. Que nome poderia ter uma dondoca? O que vocês acham? Que nome de gente rica? Dominique é nome de rica, né? Fiona é nome de princesa da Disney. Dominique falando com Silvia de Montaigne. Olha aí. Você leu o novo romance? Ah, sim, da escrava Isaura. Você viu o negócio da escravidão lá? Que triste. É para gerar essa conversa. É uma campanha a longuíssimo prazo. É claro que não vai ser um estalar de dedos e os escravos estão livres. Gente, Maria Gertrudes, nome de véia rica. Cara, demorou tanto que esse livro é da década de 70 e a abolição é de 88. Quer dizer, esse livro é só mais uma peça nessa grande engrenagem da conscientização abolicionista, que é literária, política, social, ativista. São várias as frentes para se tratar da abolição. Não é um estalar de dedos, tá? Ninguém leu o livro, abriu as correntes dos escravos e se tornou abolicionista imediatamente. Mas, no mínimo, começa a pensar sobre. Beleza? Tranquilo? De boa na lagoa? Tá? Então, gurizada, eu vou fazer anotações de um próximo livro também do Bernardo. Vou dar os meus recados finais e vou liberá-los na manhã de hoje. Dia aquece de volta às aulas, já em grande estilo. A gente viu 2 obras de fôlego, tá? São 2 romances, daqueles de robustos mesmo, que dá trabalho. A próxima obra, O Seminarista, também do Bernardo Guimarães. Esse aqui se passa em Minas Gerais, interior de Minas, né? O narrador é em terceira pessoa. E o tema da obra é a imposição patriarcal. Aqui no duplo sentido, tá? Imposição patriarcal no sentido do patriarcado, do patriarcalismo, mas também do pater, do próprio pai mesmo, ou dos pais, tá? Bom, nós temos um desfecho atípico ao convencionalismo romântico, especialmente o brasileiro. Claro que na Europa as coisas eram mais dadas às tragédias, né? É mais sangue lá do que açúcar. Aqui o contrário. Lá, desde do sofrimento do jovem Werther, do Goethe, a gente já tinha, né? A tragédia, a lágrima, o sangue. Aqui as coisas tendiam a um final, assim, clichê, um final mais a moreninha da vida. Nesse caso, nós teremos tragédia. E aí temos a morte de Margarida, a nossa mocinha, e a loucura de Eugênio, o mocinho, tá? Depois eu vou explicar como isso se deu. E para fechar, pessoal, as anotações desse livro, uma observação de prova. Essa observação consiste em... O nome do livro é O Seminarista, porque o nosso personagem principal, Eugênio, vai ser praticamente forçado a ir para o seminário. Então, isso quer dizer que ele influenciou Dom Casmurro, do Machado de Assis, que mais tarde também tem a história de um menino que é forçado a ir para o seminário. Saca? Então, aqui a gente tem influências, tá? Influenciou Dom Casmurro de Machado de Assis. Bueno, a história para vocês. Eugênio é filho dos patrões da fazenda. Margarida é filha da empregada da fazenda. As crianças brincam desde sempre juntas, sem nenhuma discriminação. Se apaixonam na adolescência e prometem ficar juntos. Só que os pais de Eugênio têm um futuro preservado para ele, escrito para ele, por ele, né? Que é torná-lo padre, um ofício muito nobre na época. Tão nobre quanto um filho advogado era um filho padre. E o menino, para cumprir isso, não pode casar. Ou seja, os pais de Eugênio vão criar um plano para separar o casal e poder enviá-lo ao seminário, que é a escola de padres. Qual é o plano? Eles pegam a mãe da Margarida e a Margarida, botam numa carroça
dão uma grana na mão da velha e mandam ela embora e obrigam ela a ir embora sob ameaça sem nunca mais olhar para trás. Tá calada da noite. No outro dia, o menino vai em busca da namorada, não encontrando, vai perguntar aos pais, olha, onde é que anda a Margarida e a mãe, né? Aí os pais vão mentir. Ah, você não soube? A Margarida andou de caso aí com um milico, se apaixonou, pegou a mãe e foi embora viver com ele longe daqui. Aquela danada se apaixonou por outro. E aí o guri se abala, né? O coração fica destruído. Ouve Maiara e Maraísa, começa a ouvir Marília Mendonça. Tá abalado. Bom, resta ele aceitar o destino do seminário. Quando ele volta formado, depois de anos, já feito um padre, uma das primeiras missões dele é dar a extrema unção, é encaminhar a alma de uma pessoa que está morrendo. E quando ele chega lá, a pessoa que está morrendo é a Margarida, agora adulta. E aquele sentimento todo revolta nele, né? Revolta no duplo sentido, porque volta de novo, mas porque ele fica revoltado, indignado, ó, ela que me deixou. Mas ele é padre, ele tem que fazer lá o papel dele. Ela está com febre, inconsciente. Quando ela volta assim, ela conta a verdade dos fatos, a versão dela, verdadeira, de que foi expulsa lá e afastada dele pelos pais dele. E ele se indigna, porque então ele é padre, não porque o destino assim quis ou porque ele aceitou, mas porque os pais tramaram. Significa que ele ainda pode amá-la, a não ser pelo fato dela estar morrendo e ele ser padre. Bom, eles fazem um plano. Se ela melhorar, ele abdica da batina, escreve uma carta para o Papa e fica com ela. Só que o tempo é contra eles e ela está muito doente. Então, para aproveitar o tempo perdido, eles transam ali mesmo. Ele tira a batina e faz amor com ela. Uma cena bem polêmica, né? Porque ele é padre e ela está morrendo. Ela chega a melhorar. É um santo remédio. As melhoras da morte, inclusive. Né? No outro dia, feliz, ele vai dar a sua missa de domingo, já planejando ficar com ela, e foi chamado para abençoar um cadáver que chegou ali, para ungir um cadáver recém-chegado. Diante daquilo, ele se depara com ela. Ele se desespera. Arranca a batina com as mãos, fica nu e corre para fora da igreja para nunca mais ser visto. Totalmente louco. Termina a obra. Tragédia. Final atípico ao convencionalismo romântico. Claro que Dom Casmurro não chega tanto, mas pelo menos alguma parte ali embrionária vai inspirar Machado de Assis com a sua grande obra, a célebre obra, né, da literatura brasileira, Dom Casmurro. Não há quem não conheça, no mínimo, o conflito da obra entre Capitu e Bentinho, a questão do traiu ou não traiu. Tá bem? Tranquilo, gurizada? Então é o seguinte, avisos finais, e eu vou liberá-los um pouquinho mais cedo por 2 motivos muito especiais. O primeiro, eu não aguento mais de vontade de ir no banheiro, que eu estou desde as 7h30 da manhã dando aula, sem tirar. Aula, parei 10 minutos, fui atacado por muitos alunos, não consegui nem ter intervalo. Então eu estou desesperado. E de jejum, porque se eu não comer no mínimo um docinho agora, eu vou dar um tibumzinho, tá? Mas assim, ó, avisos preliminares. Eu fui procurado ontem pelo professor José Bock, o Zé Bock de Física, e aí ele me enviou materiais, porque ele, apesar de ser um cara genial e genioso, meu grande amigo Bock, ele é uma inabilidade na internet, que é uma coisa assim, parece que a gente está vendo um ser analógico. Ele não conseguiu anexar o material dele e me enviou. Eu vou enviar pelo grupo do WhatsApp para vocês, e depois eu subo lá para a plataforma quando eu tiver em posse do meu computador, tá? E ele me pediu para falar com vocês, e depois ele vai falar na quinta, que ele está disposto a atendê-los fora da aula, num dia agendado, para só tirar dúvidas de questões. Só que para isso, pessoal, tem que haver mobilização. Uma vez que é uma doação do prof, nem remunerado é, tá? Não que a gente não queira, ele ofereceu. Não, isso eu quero dar para eles, eu quero fazer. Só que não adianta ele entrar online, gastar uma hora da vida dele e ter 2 bonecos. Quando a gente marcar, façam uma força para estarem juntos e juntas, porque é um momento único, às vezes, de uma dúvida que é lá na frente super importante em física ou matemática, que ele também pode ajudar mesmo, né, em algumas coisinhas, tá? Usem e abusem essas ferramentas. Esse é o aviso 2. E o aviso 3, eu já dei no início da aula, mas eu reforço. A gente vai mudar algumas coisinhas ali na equipe de redação para ampliar, melhorar e intensificar o trabalho. Beleza? Tranquilo? Feitoria e Lomba Grande? Semana que vem, a gente já começa um conteúdo novo, chamado Real Naturalismo.
É o filé mignon da literatura brasileira. Vocês vão ver um outro Guilherme Sulman aí. Vão ver um cara até mais feliz, tá? Porque, para mim, é um sacrifício dar o romantismo, que eu tenho um ranço, tá? Um ranço, essa é a palavra. Agora, e eu sou um machadiano de criancinha, de carteirinha, e a gente está chegando no melhor autor da literatura brasileira. Salve Machado de Assis, salve os 150 anos do Machado esse ano, né? De data fechada. Então, vamos dar atenção a esse autor celebrado. Até semana que vem e tchau. Falou! Tchau, tchau. Boa sorte. É.